Esses dias eu recebi a notícia de que estamos diante de mais um surto de hepatite A. E isso não é novidade. Se você procurar aí no Google rapidamente, você vai ver que praticamente todo ano, em algum lugar do Brasil, acontece um surto de hepatite A. E as pessoas sempre vêm com a dúvida: o que é essa doença? Como que eu me previno? É perigoso? Não é? Como é que trata? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui hoje. Tudo sobre hepatite A. Então você vai entender a história da doença, como ela se comporta, como que é o quadro clínico, como que você pode prevenir e como que pode tratar a doença. Quer aprender tudo sobre essa doença? Então segue aqui o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou cardiologista, especialista também em clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. Aqui no canal todo mundo é bem-vindo. Então, antes de começar, eu já peço, se você gosta aqui do canal, não esquece de deixar o like e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Agora vamos lá então falar da hepatite A. E aí, Gustavo, será que a hepatite A é uma doença nova? Na verdade, com muitas que eu contei aqui, dados históricos sugerem que talvez ela já existisse há muito mais tempo do que a gente imagina. Lá na China antiga já existiam relatos de pacientes que tiveram um quadro clínico que poderia ser parecido com o quadro que nós conhecemos hoje como hepatite A. Hipócrates, que é considerado o patrono da medicina, lá na Grécia Antiga, ele também, nos seus manuscritos, ele tinha descrito um quadro muito similar com a hepatite A, que ele descreveu como morbis internis e descrevia como a icterícia benigna, ou seja, o paciente que fica amarelo, mas ele costuma evoluir de forma favorável e que se manifestava em períodos de surtos em determinados locais. Mas a forma atual, a descrição assim mais bem documentada que nós temos, ela vem do século 17. E ali ela foi descrita basicamente em guerras, em campos militares, e por isso recebeu o nome de icterícia dos campos de batalha. Icterícia é o termo médico, para quando a pele do paciente fica amarelada. Como vocês podem perceber, ela tem essa característica de surtos, lá na China, na Grécia, nos campos de batalha, mas os surtos urbanos são descritos de fato a partir de 1812 nos Estados Unidos. Só que até pouco tempo atrás, se a gente parar para pensar a história dessa doença, a gente não sabia o que ela era em si e o que causava ela. Foi só em 1967 que foi isolado o vírus da hepatite A, de fato, pela primeira vez. E aí ela passa a receber esse nome. Lógico que na época não chamavam de hepatite A, porque não tinha as outras, Não tinha B, C, D, E. Então chamaram de vírus da hepatite, ou hepatite viral. Só fazendo uma pausa aqui. Se nesse momento você estivesse perguntando, mas qual que é a diferença dessas hepatites, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? Eu pego as 5 hepatites A, B, C, D e E e explico uma por uma qual que é a manifestação clínica e qual que é a diferença entre elas. Então eu não vou me ater a isso no vídeo de hoje, tá? Se você quer ver, deixar aqui o link no card, você assiste lá na sequência, beleza? Bom, então o que a hepatite A tem de característica? Basicamente, ela é um vírus que tem característica de transmissão fecal-oral. O que é fecal-oral? Então, o vírus ele entra por via oral, ele contamina o trato gastrointestinal, muitas vezes o paciente tem diarreia junto, e ele acaba indo para o fígado, onde ele causa a doença. E ele é excretado na bile, que acaba caindo nas fezes, que é eliminado no ambiente. Não precisa ter contato direto com as fezes, mas, por exemplo, se essas fezes acabaram entrando em contato com algum alimento mal passado, ou água contaminada por esgoto, alguma coisa nesse sentido, essa pessoa pode ingerir o vírus e reiniciar o processo. Por isso que a gente diz que a transmissão é fecal-oral. A pessoa se contamina por via oral e ela transmite para outras pessoas pelas fezes. Então, você já começa a entender aqui por que ela tem essa característica de surtos. Imagina como era a higiene, por exemplo, lá na Grécia Antiga, ou nas campanhas militares, que era onde ela foi descrita. Você não tem um hábito de higiene adequado. Então, essa contaminação ali, lembrando que é um vírus bem pequeno, por via fecal-oral, ela se torna muito mais fácil. E ainda tem mais uns detalhes que tornam ela mais contaminante ainda, que é, a partir do momento, imagina que eu peguei a doença aqui, eu estou contaminado, leva 2 a 6 semanas para eu ter a manifestação clínica da doença, mas nesse período eu já estou transmitindo para outras pessoas, então acelera muito esse processo de transmissão. Uma pessoa contaminada pode estar ali sem estar sentindo nada
e transmitindo para todos que têm contato com ela ali e não está com uma higiene adequada. Como é que são esses sintomas então? No início, eles começam com aquele quadro viral inespecífico. É uma febre, dor pelo corpo, a famosa virose, né? Que quem assiste aqui o canal já deve ter visto que muitas doenças de ebola, que tem vídeo aqui explicando sobre a doença, até outras doenças virais, como a Covid, por exemplo, se manifestam de uma forma inicial assim. Por isso que às vezes é difícil você fazer o diagnóstico diferencial neste momento. Mas com o evoluir da doença, as pessoas começam a manifestar muitas vezes diarreia, pode persistir por até um mês às vezes, e começa a atacar o fígado. Quando ataca o fígado começa a inchar por ação do vírus, né? E isso começa a causar um pouco de dor aqui na região direita, no que nós chamamos de hipocôndrio direito, que é bem embaixo da costela à direita. A pessoa também começa a ficar mais amarelada, porque uma das funções que o fígado tem é de conjugar e excretar a bilirrubina. A bilirrubina é o metabolismo final de quando as nossas hemácias, as células do sangue, morrem, né? Ela morre, a hemoglobina destruída ali, ela vai ser metabolizada, vira bilirrubina, o fígado pega essa bilirrubina e joga fora na bile, lá no trato gastrointestinal. Então, quando ele para de fazer isso, ele perde essa capacidade, essa bilirrubina começa a acumular. E ela é um pigmento amarelado. Então a pessoa começa a ficar com a pele mais amarelada. Inicialmente embaixo da língua, na esclera, aqui no branco do olho, ele começa a ficar mais amarelado. E na sequência, a pele toda. Vou deixar algumas imagens aqui de icterícia para vocês entenderem o que eu estou falando. Em paralelo com isso, alguns pacientes podem apresentar ainda as fezes mais esbranquiçadas. Por que elas ficam mais brancas? Justamente pela falta da bilirrubina ali sendo excretada. O metabólito final da bile vai acabar sendo uma substância que dá uma coloração mais escura para as fezes. Então, as fezes acabam ficando mais esbranquiçadas. E esse excesso de bilirrubina, muitas vezes, ele é eliminado na urina. Por isso que a urina fica escura. Então o paciente começa a ficar amarelo, fezes mais claras e urina mais escurecida. Só antes de eu continuar, queria perguntar se você está aprendendo alguma coisa nova. Se tiver, eu só peço que deixe o like, compartilhe o vídeo, escreva alguma coisa aqui nos comentários, porque isso é importante para ajudar aqui no engajamento do canal e ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos lá. Será que até o fim do ano a gente chega nos 100 mil inscritos? Quero uma plaquinha aqui atrás, hein? Prometo que troco esse globo aqui, o meu relógio aqui de Salvador Dali, e coloco ali uma plaquinha. Vamos lá. Bom, voltando para a hepatite A. A grande maioria dos pacientes que manifestam essa doença, ela evolui de forma favorável. 99% se resolve de modo espontâneo. E quanto mais jovem a pessoa adquire, então em crianças, mais benigna ela é. Às vezes as crianças até têm quadros muito leves, que acaba passando como uma diarreia qualquer e nem se diagnostica hepatite A. Para você ter uma ideia, a minha geração, lá nascida nos anos 80, praticamente todo mundo teve hepatite A na infância. Se a gente faz lá o marcador sorológico, que é a IgG, né? Vale ressaltar que a IgM serve para você avaliar a fase aguda da doença, né? Então, se você está com a doença. A IgG, ela marca imunidade, seja por contaminação prévia, seja por vacina prévia. As crianças lá dos anos 80, a gente sabe como é que era os hábitos sanitários, né? Era muito pior do que hoje. Então, boa parte da geração nascida ali anos 60, 70, 80 ficou imune na infância e tá tudo bem. Por isso que hoje também a gente vê mais esses surtos acontecendo, né? Tem menos gente imune por imunidade natural. Bom, então o que você está querendo dizer, Gustavo? Que a gente deve pegar as crianças e expor elas para pegarem hepatite A? Claro que não, né? Apesar de cursar com essa forma benigna, a gente está falando ali de 0,5% a 1% que pode evoluir com um quadro de hepatite fulminante, que é grave, potencialmente letal e que pode evoluir em alguns casos até com necessidade de transplante de fígado. Então, que seja 1%, se todo mundo pegar, muita gente vai ter. A gente tem um exemplo aí do que foi a pandemia, né? Que a letalidade era baixa, mas como contaminou muita gente, a gente viu o caos que ficou. Então, como é que eu vou prevenir? Bom, vacina. Existe vacina amplamente estudada e que confere uma imunidade duradoura à doença. Então, a melhor forma de prevenir a hepatite A é vacinar quem está suscetível e bons hábitos de higiene para pegar aqueles escapes vacinais e os não vacinados. Então, lavar os alimentos, garantir um saneamento básico para a população. Com tudo isso, possivelmente você vai conseguir se prevenir muito bem da hepatite A. Mas e aí? Aprendeu um pouquinho mais sobre essa doença? Já sabia tudo que eu falei? Escreve nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.